Fala turma, tá começando mais um vídeo de FL Studio aqui no melhor canal do Brasil, a Macro DJs. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Gustavo Galute e hoje eu vim trazer um dos quadros mais pedidos aí, que é como os artistas produzem, e eu trouxe uma referência icônica aqui, que é o Cassian, esse brabo do Tecno Melodic aí, timbres muito marcantes, ambiências legais, vários synths que preenchem muito o espectro completo da música. Então é um artista chave aí pra gente fazer esse conteúdo. Espero que vocês curtam aí. Hoje vocês vão sair daqui pro em sound design e mixagem, que acho que é as duas maiores características do Cassian. Ele faz synths muito bem elaborados, isso a gente vai ver aqui agora, que é layers. Eu nunca faço um synth sem outro layer de synth, então a gente vai escolher presets diferentes, mixar eles para ficarem bonitos juntos e tornar um preset só. Então, se você curte FL Studio, curte Tecno Melodic, Sound Design, Macro DJs, por favor, deixa seu likezão nesse vídeo aí. Você pode comentar aí se você não entendeu qualquer coisa, que eu vou estar respondendo nos comentários. Vamos produzir! Tá aí o nosso exemplo que vai ser utilizado no vídeo de hoje. Não sei se vocês perceberam a semelhança. Eu fiz uma track aqui como se fosse o Cassian produzindo, então eu peguei os timbres mais marcantes que eu acho das músicas dele e trouxe aqui para uma versão minha, tá? Então vamos começar aqui pela bateria. Primeiro, eu vou direto no drop. E eu já falei isso muitas vezes aqui no canal. Quando você escolhe um bom timbre, talvez você não precise mexer muito em mixagem. E nesse caso desse quicão aqui, tá dando uma clipadinha aqui, deixa eu só baixar um pouquinho o volume. Beleza. Ó, no nosso timbre do kick eu não fiz nada de mixagem porque eu gostei muito do timbre natural dele, coloquei ele num volume coerente aqui e só fiz um filtro em determinados momentos da música para fazer esse efeito aqui, ó, nas viradas. E volta. Certo? Todos os samples e presets que estão utilizando nesse vídeo tá no nosso próximo sample pack, o Modern Times. É um sample pack muito fera, acho que é o melhor da Macro DJs aí. E ele tá mais presente ali em samples mesmo, tá? Não é tantos presets, tem alguns presets, mas a maioria dos samples, cara, se não precisa mixar muito eles, porque eles já estão top, tá? Então vamos pro clap aqui, eu fiz ele em duas etapas, como eu falei. O Cassian, ele deixa os timbres mais complexos fazendo layers. Então, coloquei esse cara aqui, é um clap relativamente normal, só cortei os graves dele e os agudos aqui
em 12, 13 mil Hz. E o próximo clap que tem uma viradinha. Um groove. E vai repetindo isso no final de todos os compassos. Temos aqui também um shakerzinho maroto, também em 2 etapas. O primeiro shaker. Eu fechei um pouco aqui o output para ele ficar mais sequinho. Assim era o natural. Eu gosto dos timbres um pouco mais curtos, então eu fiz um fade out aqui. E temos outro timbre aqui, mais orgânico, e tá com pan para a esquerda. Se você ver aqui, ó, coloquei ele 50% de pan para dar uma separada mesmo no estéreo dele e ficar um pouco maior esse timbre. Então o primeiro eu fiz aqui o corte de grave desnecessário e tirei um pouco das frequências ressonantes aqui, ó, que estava sujando muito a nossa mix. E aqui temos o outro. Também cortei um pouco dos agudos para não ficar tão estridente. E joguei um chorus para ele ficar um pouquinho mais complexo e dar uma timbrada nele. Perfeito, bem marcante. Essa perk aqui, ela é praticamente um snare. Deixa eu ativar aqui. Junto com a de baixo. Elas juntas. Eu fiz um atraso aqui, ó, vocês podem ver, que é para fazer esse track mesmo, porque assim ela fica mais simples, assim ela fica mais track. Já dá um groove a mais na track, então ela toca em determinados momentos também. Por enquanto tem uma bateria assim. Esse cara aqui, ó, subi o pitch porque ele tem um tom, eu coloquei ele no tom certo da música. Eu também fiz o output nele para ele ficar não tão grande, mas com o ataquezinho. E o nosso clap da virada aqui, que ele tem 2 grooves diferentes. Tem essa versão aqui e aqui tem outra versão. E aí isso repete na música inteira. Eu joguei um reverbzinho bem grande aqui em cada um. E na nossa perk aqui também. Vamos abrir o canal dela aqui. Coloquei um reverb bem longo, ó, de 3 segundos mais ou menos, com 40 de mix, 79% de decay para chegar em 3 segundos. Aqui não mexi meio nas configurações, veio direto nesse preset Concert Hall que eu gosto de usar para fazer essa ambiência aqui. Então, era simplesmente um bongo bem seco. Ambiência, cortei os graves, dei um talento aqui nos agudos. Joguei mais um reverb agora, para ficar mais forte. E o compressor nesse caso aqui, ele não está servindo para tirar os transientes, ele serve para deixar o reverb mais forte. Então tá aí uma técnica diferente que eu gosto de usar bastante. Quando você coloca um compressor depois do reverb, ele puxa o reverb para cima. Então, ó, deixa eu deixar aqui em loop tocando, sem o compressor e com o compressor. Olha como o reverb fica bem mais forte. E essa é a intenção mesmo. Porque o sample tá igual, né? Ele não mudou muito. Quem mudou mesmo foi o reverb. Então tá a técnica pra vocês aplicarem aí. Sempre joga um compressor depois do reverb para fazer esse efeito de intensidade maior no reverb, tá? Vamos aqui para o nosso fio. Um fio bem cinematics aí, de orquestra, né? Também segurando os agudos aqui, cortei os graves, um reverbzinho maroto de 1.6 segundos. Vamos ver o que é mais interessante aqui. O nosso hi-hat bem secão também. Só cortei frequências ressonantes nele, ó. Tinha esse apitinho aqui, ó. Arranquei ele fora, tive que usar dois caras aqui para
fazer direito isso. Beleza? Um hide aqui, é interessante esse efeito do hide. Eu coloquei ele quadradão mesmo, ó, só com fade out no finalzinho. E joguei um sidechain para ele fazer esse movimento. Só que o sidechain não fiz seco aqui, ó, voltando em 100%. Ele volta antes, porque aí o segundo que bater, ele tira o ataque dele, ó. Ele tá cortando esse ataque. Então ficaria mais interessante nesse groove aqui mesmo, tá? Aqui, delay, cortei os graves, como sempre. Temos o snare rule. Também em 2 layers de snare. Então fiz 2 filtros aqui, o filtro de cutoff fechando e tirando o grave também. 2 camadas aqui de snare. Só cortando os graves. E botei uns cinematics aqui também de orquestra. Fechou? E de bateria é isso que a gente tem. Vamos pro interessante aqui, o nosso bass. Esse cara deu trabalho, mas eu não vou ter o trabalho de ter que ficar explicando um por um aqui, porque eu salvei já o preset, vai estar no pack Modern Times, e também vou liberar esse projeto aí para vocês, meus queridos inscritos da Macro DJs. Então já deixa o likezão aí, rapaz, que você vai ganhar de graça esses samples e esses presets. Fechou? Então, vamos lá, explicar mais ou menos aqui o que está acontecendo nesse bass. O mais importante dele aqui, na verdade, é a mix. Então, se eu desligar aqui toda a mixagem, olha que horroroso. Vou mostrar o timbre primeiro aqui. O que está valendo aqui é o seguinte, sempre o envelope 1, eu coloco o sustain no máximo, porque esse envelope é um envelope de volume. Não é o do filtro abrindo e fechando. Então, como eu quero o volume forte, se eu fizesse pluck aqui também, ó, o bass pede força, olha a diferença. Ele fica bem mais alto o volume. E o ataque eu vou dar no envelope 2. É sempre no envelope 2 que eu faço a minha modulação. Jogo aqui no filtro de cutoff. E foi mais ou menos aqui que eu achei que ficou interessante, 74. Um pouquinho de release, decay e sustain, só um pouco de sustain, senão 100% fica horrível também. Eu gosto dele, mas nessa versão pluck, então mais ou menos aqui uns 20, tá ótimo. Um pouquinho de distorção, para dar uma esquentada nesses harmônicos. Compressão para deixar o timbre um pouco mais forte. Então ativei aqui a compressão multibanda. Dei uma segurada nos agudos para não ficar tanto estralado assim, ó. Então aqui um pouquinho de 300 tá bom. E um EQ eu joguei aqui o envelope 2 no EQ também, fazendo esse corte de filtro aqui, ó. Mais ou menos aqui tava legal. E eu coloquei um pouquinho estéreo esse cara aqui também, ó. Joguei uma outra onda aqui, que seria essa aqui. Coloquei 3 vozes. Uma voz ficaria igual à primeira. Para não ficar igual, eu coloquei aqui um pouquinho aberto em estéreo. Abri o detune. E agora a gente tem um bass um pouco em estéreo aqui, com bastante informação nas laterais. Certo? O importante desse cara aqui foi a mixagem. Tem bastante coisa aqui para passar. Eu vou passar rapidamente por cima de cada um dos elementos aqui. E vamos começar pelo primeiro equalizador. Tirei um pouco da região alta aqui, ó. Se eu deixar o mouse em cima, ele vai nos mostrar mais ou menos o desenho do nosso bass. E mesmo cortando as frequências, vocês conseguem ver que tem bastante informação nessa parte aqui. Então isso eu chamo de ressonância. Desligado, ligado. Ele fica um pouco mais compreensível, com menos informações extravagantes. Então eu estou equilibrando o nosso som aqui. Então eu pego sempre os picos mais altos
e dou uma segurada neles para não ficar tão extravagantes. E também corta aqui mais ou menos o low, não vou cortar em 1000, porque senão vai tirar o nosso ataque. Aqui fica bom, aqui tá demais, então vamos tirar só um pouquinho aqui e trabalhar sempre no modo Linear Phase quando a gente estiver falando de baseline, porque esses dois cortes aqui, low cut e high cut, quando você trabalha no modo zero latência ou natural, ele mexe na fase, e a gente não quer mexer na fase do bass, porque a gente está fazendo um corte bruto aqui. Então, o Linear Phase, ele mantém a fase, então não distorce o nosso som, tá? Então é importante você fazer isso nos elementos principais. Saturn da Fab Filter aqui é uma distorção, eu separei em 3 bandas, de 173 até 680 Hz, coloquei um ganho aqui de 6 dB e um ganho de 10 dB nos agudos, e o segredo está aqui na intensidade que a gente vai usar dessa distorção. Então, sem a distorção 0%, e é essa distorção que eu vou trazer para o meu bass. Você viu que ele deu um corpo para a música, né? Olha lá. Então, eu vou usar um pouco dessa dosagem aqui, uns 20% tá bom. Um compressor fazendo aqui, ó, 7 dB de redução. Esse compressor ele é muito fácil de usar, da Waves, que ele tem apenas 2 botões, o volume de saída e o quanto que você quer reduzir. Quanto mais ganho eu dou aqui, mais ele vai comprimir o nosso bass. Então eu deixei mais ou menos uns 7 dB de compressão e compensei a saída aqui, porque estava em 0. Então eu quero deixar o volume antes e depois igual, com o compressor desligado. Ele estava batendo aqui em 5 dB, em 6. Tem uns picos ali que a gente vai tirar depois. Então, beleza. Então, com ele ligado, ele tem que voltar lá para 6. Então, eu vou dar o ganho aqui. Beleza. A gente já botou um compressorzinho. Outro equalizador sim, porque depois que a gente joga distorção e compressão, mexe de novo no espectro. E tá novamente com bastante informações aqui onde eu tirei antes, ó. Ó como fica mais clean o nosso bass. A nossa ideia aqui é não fazer um negócio muito grave, com muitas frequências. Então eu tô dando uma segurada sempre para deixar ele do jeito que eu quero. Esses dois é a cereja do bolo. Olha a diferença com e sem eles. Então vamos lá. O R-Bass, ele funciona da seguinte forma. Esse cara aqui, se eu deixar em 0, ele não está atuando. Eu escolhi a frequência de 80 Hz, por quê? Vamos abrir o nosso equalizador aqui e ver qual que é a principal frequência desse cara. A minha nota está em Fá sustenido. Então eu vou procurar aqui, ó, ativando esse pianinho. Quando eu mexer aqui, você está vendo que ele está mudando a nota, ó lá, Fá sustenido. Então, Fá sustenido seria em 90 Hz. Então, eu vou pegar ali o R-Bass, eu vou jogar aqui para 90 Hz. E aí, quando eu aumentar esse cara aqui, ele vai dar um boost naquela região de 90 Hz, que vai ficar bonito. Então, para compensar, eu vou ter que tirar aqui o ganho, né? Senão vai ficar muito alto. Então, vou dando um pouco de ganho, ó. Ele deu um ganho lá na região grave que eu quero. E agora eu vou segurar o grave aqui, eu vou segurar o volume de volta para os meus 6 dB que estava antes. Eu sempre faço isso, o output, antes e depois, né? Beleza, acho que eu exagerei demais. O grave pode ser um pouco menos. Vamos compensar o ganho aqui. Perfeito. E o Max Bass ele funciona mais ou menos da mesma forma, só que o Max Bass eu estou fazendo na verdade um ganho um pouco mais acima das regiões sub. O R-Bass eu fiz um ganho no sub e o Max Bass eu estou dando uma esquentada em 178 Hz, que é um pouco mais do médio, tá? Então eu só controlo aqui a intensidade que eu quero dar nos médios. Então vamos de novo ativar. Ó como ele dá um ganho naquelas frequências ressonantes que eu tirei. Então eu vou dar só um pouquinho de ganho nelas. Aqui tá bom, nunca pode clipar, tá? Se ficar vermelho ali no clipe, você tem que reduzir o ganho. E tá bom, o nosso volume até agora tá ficando ok. Mais um equalizador. Sim,
Mano, isso faz parte do sound design, porque eu ainda não estava satisfeito com o resultado que eu tava naquele bass e fui timbrando ele até ficar do jeito que eu queria. Então aqui tirei mais algumas frequências ressonantes. Para deixar ele mais tranquilo de novo. Aqui eu cortei os agudos, é outro equalizador esse cara aqui. Então eu tirei em 800 Hz, eu tirei 400 dB, em 2500 Hz eu tirei 2 dB. Então ele ficou mais grave ainda. Mais filtrado, né? E o nosso delayzinho aqui, coloquei um delay 1/16. Ele tá cortando os graves, ó. Senão fica embolado. E é de ouvido mesmo. Assim tá legal. O feedback curto. E a mixagem aqui em 50%. Esse outro que eu coloquei aqui, ele não é um delay, ele já é mais um chorus, né? Ele tava na opção aqui, ó, de bass. E é esse presetzinho aqui. Eu achei que ele deu uma timbrada legal, ó. Ele fez um estéreo a mais nesse bass. E tava ficando legal já o resultado. E aí o que eu fiz? Eu joguei agora num canal Send. Eu peguei esse bass. Tirei ele da master. Ele tava aqui, ó. Ele tava assim, né? Normal. E aí eu criei um canal novo. E joguei ele para esse outro canal aqui, ó. Simplesmente clicando. Pronto, roteei ele para esse canal. Então a gente duplicou o sinal dele. Nesse sinal duplicado, eu fiz um filtro. E aí joguei outro delay, agora 1/8. Olha como ele deu um peso a mais no bass. E por fim, eu peguei esse canal do bass, do delay, e criei outro canal. E criei um outro canal, e aí nesse novo canal é o grupo. O que é o grupo? Vai ser esses dois juntos, vai ser o sinal original, mais o sinal com delay. Então eu peguei esses dois caras e roteei para o grupo do bass agora, vindo aqui nessa opção, e vou por Route to this track only. Por que somente? Porque aí ele vai tirar da master, você vai ver que vai sair daqui e vai só para aquele canal. Olha lá. Então o canal do bass eu vou deixar roteado para o delay, e o delay vai rotear para o grupo, e o grupo sim vai para a masterização. Então, nesse grupo aqui, agora, eu estou mixando o sinal com o delay e o sinal do bass. Então, por que eu faço isso? Para fazer uma mixagem em grupo, né? Já vou mixar o bass junto com o bass delay. Então, aqui eu joguei o nosso sidechain em 100% de volume. Um compressor para dar aquele peso no nosso bass. Dê um ganho aqui nos agudos, médio agudo. E esse daqui é um filtro que ele tá funcionando só nessa parte aqui, ó. Vai saindo no build-up. E agora a gente tem esse timbrão aqui, ó, antes da mixagem. Depois da mixagem, com o nosso kick, já temos uma sonzeira. Beleza, vamos para o nosso synth principal, que acho que é a chave desse vídeo aqui. Esse cara aqui eu separei em 3 etapas também. Vamos lá para a primeira. Juntos eles fazem um timbraço, e é por isso que eu tô falando que é importante você trabalhar em layers, porque eu simplesmente podia ter colocado só esse aqui. Ficou legal, só que 3 juntos fica maravilhoso, então dá um peso total para eles. Vamos para cada um, ó, esse é o Lead React do Cassian 1, que eu coloquei, eu fiz as modulações aqui. Também criei outro timbre aqui no Serum, que seria este carinha aqui. E por fim, outro synth lead aqui do Diva,
O Diva tem os melhores timbres para fazer o Progressive Melodic, mano. É muito bom para esses timbres. Então vamos passar um por um aqui na mix. Vamos começar com esse cara aqui. Então vamos lá, novamente desativando todos. Comecei dando um peso aqui que eu tava sentindo falta do peso do médio grave. É importante você começar a utilizar também o Proc 3 porque ele consegue fazer ganhos só nas horas que ele precisa, que seria esse ganho aqui dinâmico que ele fala. É quase um compressor ao contrário, tá? Então sempre que ele sentir necessidade de ativar esse cara, ele coloca. Você vê que em alguns momentos ele dá mais ganho, outros ele dá menos. Porque quando não precisa tanto, ele não dá tanto ganho. Então esse é o diferencial de fazer sempre o dinâmico. O próximo aqui é só para dar uma segurada aqui e dar um destaque nos agudos dele. Eu sempre gosto de cortar ali em 13, 14, 15 mil Hz para deixar essas regiões mais estridentes para outros elementos como hi-hats, rides, essas paradas da bateria. Então, fica mais concentrado. Um saturador maravilhoso, Decapitator, eu amo esse plugin, ele tem 5 presets diferentes. Aqui você vai testando um por um para ver qual que é a melhor distorção. Ó, esse ficou bem mais grave. Esse dá um pouco de ataque. E esse daqui me agradou mais. Eu botei 2 de drive aqui. E tá ok. Mais uma distorção. Agora dando prioridade nos agudos. Então, acima de 4.600 Hz, eu dei uma esquentada aqui. E compensei aqui no output menos 3 dB para ficar o mesmo volume. Tava ficando muito alto. Eu posso até descer um pouco mais aqui, ó. Passei antes e depois, ó. Menos 12, aqui na esquerda a gente tá vendo no canal. E aí manteve ali mais ou menos na mesma região. Um reverb monstro aqui, 2.5 com 26 de mixagem. E aqui é aquele esquema, depois do reverb eu jogo um compressor para o reverb ficar mais alto. Perfeito. Vamos pro próximo aqui. Eu sempre faço mais ou menos a mesma história, cara. Quando eu tô mixando um elemento desse tipo, bass, sintetizadores e tal, tem que ter equalizador, tem que ter compressor, tem que ter saturação e depois, por fim, o sidechain, né? Então eu sempre tô seguindo nessa lógica aqui, ó, saturador, dando esquentada nos agudos também, sempre fazendo as dosagens de ouvido que necessita cada um. No equalizador aqui, ó, cortei a região aguda que nem eu falei para vocês para dar espaço para outros elementos aqui. Um OTT que é outra distorção, então aqui a gente já está falando de 2 distorções. Outra distorção aqui nativa do FL Studio, eu adoro esse preset tipo C para usar em timbres, bassline e kick, eu gosto de usar o tipo A. E para sintetizadores, percussões, essas outras coisas, o tipo C. Aqui o nosso clipe, ele serve para segurar os picos. Então, ele está cortando aqui, ó, literalmente passando a faca em alguns elementos. Você pode ver que agora ele não sobe mais de 12, ó, com ele desligado, ele estava com pico, né? Então, eu passei a faca naquele pico ali, dosando aqui em clipe, ó, o tanto que eu ia cortar dele. Então assim, ó, eu ia diminuindo e observando aqui, ó, até ficar um pouco menos que 12. Aqui, chegou. Pegamos em 12 ali, e aí deu uma afrouxada no joelho aqui da curva para não ficar tão bruto esse corte. E aí, ó que interessante, eu posso dar um ganho aqui e ele não vai subir o volume. Então sem ganho ele ficaria assim, e com ganho ele não deixa passar esse pico, ó. Só que aí fica muito reto o nosso som. A gente quer um pouco de dinâmica, né? Então, óbvio que eu não dei 100%, dei só um pouquinho de ganho. Só para dar um corpo nele. E depois de jogar tudo isso de distorção, 3 distorções seguidas, teve que jogar uma equalização de novo
para cortar os picos ressonantes. Então vamos ver antes. Perfeito. E por fim, um sidechain aqui dando aquela seguradinha no conflito com o kick. Vamos para o terceiro lead. Ele não está nem mixado, eu vou cortar os graves dele aqui. E um pouquinho dos agudos. E aí a charada aqui para deixar esse synth um pouco mais forte é a paralela. Na paralela eu joguei um reverb bem alto. Então o que é a paralela? Eu tiro o canal, ó, o normal ele seria assim, ó. Todos os canais indo para master. Assim é o normal. E agora eu peguei os 3 canais e roteei para esse canal Send aqui, que é onde tem o reverb. Maravilhoso esse tipo de técnica aqui. É legal você, às vezes, cortar um pouco da sobra dos graves aqui para não conflitar. E a gente deu um peso a mais para esse lead. E tem o grupo deles aqui também, que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o bass. Eu vou pegar o meu grupo da paralela e vou jogar aqui, ó, route to... Por que que eu não estou conseguindo fazer isso aqui agora? Ah, é que tá ao contrário. Tá, então vamos fazer assim. Eles estão saindo da master direto, né? Eu vou tirar a master dos 3 canais do lead e vou jogar para o nosso grupo. Grupo, grupo, grupo. Então esses 3 caras foi para cá e esse canal 20 ele virou a soma dos 3 canais. Eu faço isso porque aí eu consigo dosar o volume dos 3 caras ao mesmo tempo. Então, como o nosso kick ele tá aqui em -6, eu nunca passo de -6, né? Beleza. E esse grupo, que é os 3 juntos, eu joguei para o canal Send para fazer esse paralelo de reverb nos 3 canais ao mesmo tempo. Então, a gente economizou tempo aqui e espaço no nosso projeto e temos o nosso synthzão monstro. Vamos para o nosso próximo synth aqui, que é o Pluck. É tipo um arpejinho aqui. Eu fiz uma automação de filtro aqui, ó. Para ele começar um pouco mais abafado e abrindo. Vamos lá, aqui está o nosso midzinho. Essas notas que eu estou usando nesse mid aqui, elas são a mesma nota que tem no nosso timbre, tá? Ó, Fá sustenido, Lá e Sol sustenido e Fá sustenido. Então eu usei mais ou menos essas notas, ó, Fá sustenido, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido. Então, para ficar coeso e harmônico, eu sempre costumo utilizar a mesma melodia, só que em mids diferentes. Então vamos abrir o presetzinho desse cara aqui, também está no nosso Sample Pack Modern Times. Ele é um timbre que está com 4 vozes aqui para abrir um pouco em estéreo. E para abrir um pouco mais em estéreo, eu coloquei um delay na função Ping Pong e o Hyper Dimension, porque ele faz ele crescer o nosso synth, ó. Ele abre em estéreo no fone. Maravilhoso. De mixagem aqui, ó, dei a segurada nos graves. Um OTT para dar um pouco de brilho nele, uma distorção nos agudos e depois, como sempre, depois que eu jogo a minha distorção, eu coloco um equalizador para dar uma segurada aonde eu achei muito exagerado. E aqui é o nosso filtro que eu falei, que está acontecendo ao decorrer do tempo. E para fechar, acho que esse é o nosso último timbre aqui. Ah não, tem um warpzinho ali ainda. Beleza. Esse daqui é o que faz o ritmo. Ele dá um groovizão junto com o kick, ó.
Esse timbre aqui não tem nada demais também, é sempre a parte de mixagem que é o mais importante, mas eu vou abrir aqui para vocês. Eu criei esse timbre aqui do zero, eu vou salvar ele também no nosso pack Modern Time, já está separadinho, eu vou deixar o download aqui embaixo para vocês. E o segredo desse cara aqui também é um filtrão, compressor para ele ficar mais forte e a automação aqui para ele crescendo ao longo do decorrer da música. Ó como ele muda o groove, ó. Certo, família? Para fechar com chave de ouro aqui, essa melodiazinha macabra. São dois caras diferentes e o salse desse timbre aqui foi colocar o porta ligado, que é quem faz o slide. Então, o que significa esses botões aqui? Primeiro, tem que estar em mono, porque se não tiver em mono, vai começar a conflitar as notas. Quando mudar desta nota para esta, vai juntar e vai ficar um horror isso daqui. Então, eu sempre ligo em mono para não tocar duas notas juntas. Sempre tocar primeiro uma, depois a outra e depois a outra, para não fazer uma espécie de acorde, tá ligado? Então, beleza. Primeiro passo em mono e segundo passo, always ligado. O que o always faz? Se eu botar uma nota aqui, vou exemplificar aqui para vocês. Se eu fazer assim, por exemplo, ele vai fazer o slide desta para esta e desta para essa. Ele volta. Se o always não estiver ligado, ele não vai fazer, a não ser que eu deixe o legato ligado. Só que a diferença é que o legato ele só funciona se sobrepor as notas. Só se eu fazer assim, por exemplo. Porque aí ela está sobreposta. Ele vai fazer slide desta para esta. E desta para essa ele não vai fazer o slide. Viu? E aí ele volta para cá. Então é interessante você usar o always. Porque aí sempre que mudar de nota, ele vai fazer o slide. Por mais que não esteja sobreposta uma nota na outra. Então, ele significa que sempre que quer slide, sempre que mudar de nota, vai fazer o slide. Então, o always ligado nessa função, quase 50% aqui. E como são dois timbres, eu coloquei os dois com a mesma quantidade de porta ligado para eles fazerem os slides juntos. Então, na nossa mixagem aqui, eu dei uma bela cortada nos agudos, joguei um sidechain, coloquei uma distorção aqui CLA Guitars, coloquei o presetzinho Electric Clear Tone, não mexi nele, só mexi no output aqui para não ficar alto o volume, como sempre eu coloco o plugin, faço a distorção que eu quero e desço o volume para voltar para o volume original antes e depois. E mais uma distorçãozinha aqui. Como sempre, eu gosto de jogar um reverb no canal paralelo, para dar um peso, então vamos ver sem esse cara. Vou ligar. O bom desse canal paralelo que a gente fala é porque é o seguinte, esse sinal tá tocando ainda, então tá tocando esse cara, mas tá tocando esse aqui também. Eu vou mutar esse da master só para você ouvir, ó. Esse é o canal Send. É esse canal aqui. Ele tá fazendo isso junto com o canal original. Então é uma espécie de efeito que está por trás desse synth. Por isso que é importante você usar canais auxiliares. Então nesse canal auxiliar eu joguei compressão, reverb. Melhorei aqui um pouco os agudos também, o excesso de grave. E ainda brinquei com pan. Coloquei aqui direita e esquerda só no meu canal auxiliar. Para aumentar mais ainda a grandeza desse timbre, família. E aqui tem uma brincadeirinha bem arroz com feijão que eu fiz.
super simples esse cara aqui. É a onda sol normal, não tem nada demais nesse timbre. Fiz a automação no filtro do cutoff para fazer esse movimento. E fiz a automação no pitch bend aqui com menos 3 semitons para baixo, ó. E é só isso que ele faz. Aí eu joguei um reverbzão para fazer essa ambiência. E aí o filtro começa fechado. Para fazer esse efeito maneiro aqui. E temos a nossa versão do Cassian. Nossa, esse timbre ficou fera demais, né? É isso aí, minha família. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido esse tipo de quadro. Vou trazer mais novidades para vocês. Eu fiz de mais um monte de artistas que tá para sair aí no canal. Então, cara, ativa a notificação aí para você não perder os próximos vídeos. A gente tá lançando 3 vídeos por semana aqui no canal e não vamos parar mais. Sempre 2 FLPs gratuitos por semana e um vídeo de tutorial aí para vocês. Firmeza, rapaziada? Deixa o likezão aí se você curtiu esse vídeo. Espero ter ajudado você em alguma coisa sobre produção musical. E o meu presente para vocês, como sempre, toda semana aí é o Free FLP. Então corre aí na descrição para você garantir esse projeto monstro e começar a fazer o seu Techno Melodic na qualidade monstra aí. Fechou, minha família? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nada mais e tchau!